A santa paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar um vídeo, uma análise de uma pregação de uma desidente da congregação. O que é desidente, irmão Paulo? São irmãos que saíram da congregação e fundaram a sua própria denominação, o qual, logicamente, essa denominação é baseada em tudo. É uma cópia, né? No começo era uma cópia quase perfeita, agora não está sendo quase perfeita, que foge um pouco o padrão, mas é a doutrina da igreja de cada um, né? E essa igreja foi fundada pelo nosso irmão aí, Samuel Trevisan. Lembram dele? Lembram, né? Muito bem. A internet é boa porque guarda, irmãos, o que aconteceu no passado e agora. Porque se a gente for querer mudar algo agora, vai estar registrado lá o que nós falamos, né, irmãos? E vamos analisar, irmãos, não da palavra que o servo de Deus pregou na igreja dele. Isso daí jamais eu vou fazer isso. Por quê? Porque até da minha parte é falta de ética, falta de respeito, falta de educação, né? Uma pessoa pregar uma palavra, ter as pessoas ali para ouvir a pregação, precisando se alimentar espiritualmente, e alguém chegar e aí começar a analisar de uma forma que vai desmerecer o que o servo de Deus pregou. Mas, irmão, como o servo de Deus, nosso irmão Samuel Trevisan, ele começou a pregação lendo uma parte da Bíblia sobre o povo que atravessou o deserto 40 anos, irmãos. E ali ele explicava, ele narrava, vou abreviar um pouco, que eita povo complicado é aquele do deserto, que atravessou o deserto 40 anos. Houve várias desistência por alguns que voltaram para trás, mas aqueles que estavam firmes no Senhor foram embora. Passou o que passou, né? Muitos murmuraram, mas ainda seguiram. Irmãos, e ele falou sobre essa parte. Ele falou, eita povo, né? Complicado. Mas quando ele fala, eita povo complicado, que a gente pensa que está lendo o que está na Bíblia ali, dizendo que é o do deserto. Ele está simulando que o povo complicado é o da congregação, da igreja onde ele saiu. Ele até fala, eita povo fraquinho, irmãos, da onde eu saí. Um povo bem fraco, né, irmãos? Irmãos, e esse Deus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de mentira, né? Não é um Deus de mentira. Hoje a gente vê alguém criticando contra a congregação daqui, contra a congregação dali, né? A gente queria que todos estivessem junto a nós, servindo o mesmo Deus. Porque, irmão, na congregação, a pessoa quando vier falar assim para você, bem assim, preste atenção. Ó, irmãos, eu fui nessa igreja há 20 anos. Como ele fala aí, o tempo que ele teve de crente na congregação. Eu pertenci a essa congregação há 20 anos. Eu pertenci a 50. Ó, porque eu fui nessa congregação durante 30 anos. Irmão, a pessoa quando fala que foi, que pertenceu, que estava lá, essa pessoa ele esquece em que quando nós falamos alguma coisa referente à congregação, nós falamos assim, olha, eu sirvo a Deus na congregação, desde quando eu era pequeno. Eu sirvo a Deus há 40 anos, há 30, há 40. Eu sirvo. Eu não... Porque a pessoa quando fala que esteve na congregação, né, que era de lá, gera então uma impressão em que a pessoa, que isso daí acontece mesmo, só estava por estar. Então, se a pessoa estava lá 40, 30 anos e não serviu a Deus, então por isso que ele saiu. Porque na igreja, qualquer igreja por aí que a gente vai, vamos falar da congregação. Nós vamos lá para servir a Deus, nós vamos lá só para fazer parte, para dizer que a gente pertence àquela denominação.
Aí sim, aí a pessoa vai seguir a placa. Mas se nós falar, vamos servir a Deus na congregação, você está servindo, louvando a Deus. E entrando nesse assunto, nós vamos louvar a Deus, né, irmãos? Na congregação, quando há uma pregação em que o povo vai buscar a palavra de Deus, irmãos. Neste culto que esse irmão pregou, ele não pregou para o povo, ele atacou diretamente a congregação da onde ele saiu. Isso aí então é um ataque e ele quis ali explicar, né? Que ele saiu da congregação, que ele fundou esta igreja, né, irmãos? Porque é um povo fraco, um povo, como ele diz aí, que o Braz fez 20 mil cópias aí de uma circular, dizendo do povo que saiu, né? Do povo que saiu da congregação, que fundou outra igreja. Foi, sabe, eu lembro dessa época em que correu essa circular. Quer dizer, está se lembrando do que aconteceu. Mas a internet lembra a gente muito mais, irmão. Eu só não entendo porque o irmão Samuel Trevisan falou isso, sendo que eu tenho 3 vídeos dele aqui, irmãos. 3 vídeos. Um é da pregação, que eu vou colocar aí. Outro é dele anunciando para a Irmandade que está indo para a congregação. E o outro é dele lá no púlpito falando com Cláudio Massola, falando que Deus preparou dele retornar para a congregação. Olha só como são as coisas, né? Tem os registros. Por que ele quis retornar então? Já que lá o povo é fraco, lá, como dizem, né? Que lá no saiu da. Ele quis dizer aí que o povo foi escravizado. O povo foi escravizado. Estava 40 anos atravessando o deserto. Que é para nós sair da onde a gente está sendo escravizado, daquele deserto. Só que se ele foi, junto com os outros aí, escravizado, por que ele retornou à escravidão? O porquê? E depois saiu. O que ele foi fazer a mais lá na congregação? Essa é a pergunta. Então não é um lugar tão ruim assim não. Porque o escravo fica 50, 60, 40 anos ali e depois retorna. Dizendo que Deus, né? Que Deus moveu todas as coisas e retornou, né? Para a escravidão. Vê como são as coisas. Não bate, irmão. O que falam mal da congregação não bate. Não bate. E muitos hoje estão usando aí outras denominações, que eu vou dizer não, Assembleia de Deus, que lá eles têm, né? São bem educados. São essas igrejas agora, esses residentes, eles atacam a congregação constantemente. Isso mesmo. O irmão Samuel Trevisan, que não atacava, o irmão Isaías de Francisco Morato, de vez em quando ele fala alguma coisa lá no culto dele, que eu até elogiei esses dias, né? Não adianta a gente elogiar, né? Falou esses dias, fala um monte de coisa contra a congregação, irmão. Que é isso? Eu até falei, agora só faltou a comunidade cristã, né? Comunidade cristã que é a cópia ideal da congregação. Qualquer coisa, põe áudio aí dos irmãos falando mal da congregação, né? Oh, mas que absurdo, porque aqui é a obra do amor, né? A obra do amor que nós entendemos, irmãos, é o amor no coração, não é só matar fome, não. Muitos acham que acolher, matar fome e encobrir o pecado, né? Encobrir o pecado, porque eu pequei, que não sei o que, eu quis me suicidar, eu quis me matar, então vem pra cá, fica aqui, você tem liberdade, que aqui é a obra do amor, tudo bem. Até para essas pessoas, né, que não tem força para retornar o convívio, porque os outros acabam julgando, até uma boa mesmo, né, a pessoa falar isso. Não, fica aqui, se restabeleça, né? Até, né, você olhando a olho nu assim, você vê, poxa, é uma coisa boa que você está fazendo. Mas então faça essa coisa boa, resgata essas almas, cata essas latinhas na praia, sendo, né, que tenha pelo menos um pouco de, assim vamos dizer, um pouco de compaixão pelos que ficaram e também não cuspa para cima, perdoa a expressão, porque já esteve ali na igreja, já comeu muita palavra, Deus já falou muito. Ah, mas ali tem muita gente boa, como diz, né?
Eu não quero tirar ninguém da congregação, mas as palavras subliminares, os gestos, né, acaba aí levando a gente a crer nesta fase. Irmãos, eu não estou preocupado em tirar pessoas da congregação, que eu creio que nós estamos no mesmo espírito, irmãos. Estamos na mesma comunhão, a querida Irmandade. A querida Irmandade aí, que frequenta o canal CCB Sem Reforma, e os outros canais aí, parceiros nossos, irmãos, eles amam primeiramente a Cristo Jesus e a graça de Deus. Vamos colocar aqui o vídeo para a gente ver o porquê o irmão falou essa parte, né? Vamos ver? Vamos lá. E eles falaram, nós queríamos ter morrido lá no Egito. E ainda murmuravam do que Deus fez para eles. Você sabe por que Deus está mandando essa palavra? Porque nós às vezes não olhamos para trás para agradecer pelo que Deus fez na nossa vida. Nós não olhamos. Sendo que Deus te deu visão para você enxergar. Deus te deu um corpo perfeito para você viver. Deus te deu vestido para você vestir. Deus te deu um teto para você morar debaixo dele. Se é um apartamento, uma casa, ou não importa, uma casinha humildezinha, não tem problema. Deus te deu. Deus te deu perna para você andar. Deus te abençoou aqui na terra. E você esquece de tudo que Deus fez para você, como o povo que saiu do Egito, irmão Bruno. Deus foi com eles. Deus era com eles. Mas ficavam reclamando. Mas quando ele fala, eita povo complicado, que a gente pensa que está lendo o que está na Bíblia ali, dizendo que é o do deserto, ele está simulando que o povo complicado é o da congregação, da igreja onde ele saiu. Ele até fala, eita povo fraquinho, irmãos, da onde eu saí. Um povo bem fraco, né, irmãos? Irmãos, e esse Deus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de mentira, né? Não é um Deus de mentira. Hoje a gente vê alguém criticando contra a congregação daqui, contra a congregação dali, né? A gente queria que todos estivessem junto a nós. Você já pensou 430 anos de escravidão? Você ter um filho, você ser escravo, nascer um filho que vai virar escravo, aquele filho vai nasce, cresce, se casa, cria netos para você na escravidão, os bisnetos na escravidão. E depois, quando Deus usa de misericórdia e vem para tirar eles da escravidão, eles ainda reclamam. Estava tão bom lá na escravidão. Mas que povinho atrapalhado, né, irmãos? Então, irmão, e você? Você está na escravidão? Você está acostumado na escravidão e você não sai da escravidão? Olha para a tua vida, olha onde é que você está sendo escravo, não é? Eu fui escravo por 56 anos, viu, irmão Bruno? Eu fui escravo por 56 anos, porque meu pai me ensinou a ser escravo. O meu pai aprendeu com meu avô a ser escravo. Se eu falar para vocês, vocês não acreditam. E eu era escravo da igreja. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós fomos reconduzidos ao ministério na congregação de de onde nós saímos, eu e o irmão João Marcos. Portanto, irmãos, queremos deixar aqui nosso telefone à disposição, né, sim, irmão João Marcos? Com certeza. Para os irmãos ligarem para nós no que for necessário para esclarecimento. Agora também queremos deixar notório aos irmãos que a administração está pronta para responder para os irmãos a partir de amanhã. Os irmãos podem ligar, podem falar da administração, os material da igreja. Continue trabalhando e encha as vossas igrejas no nome do Senhor Jesus. Tá bem, amados? Por favor, irmão Marcos. Quero também, irmãos, agradecer a todos os irmãos e irmãs que durante esses 10 anos estiveram ombro a ombro ao nosso lado, irmãos, lutando, e peço que continue fazendo, lutando por esta obra, porque essa igreja, irmãos, será muito abençoada. Amém. Com certeza. Glória a Deus. Então tudo que vocês fizeram até agora não está perdido, o que nós fizemos
não está perdido. Temos certeza que essa igreja vai crescer bastante no nome do Senhor Jesus. Continue trabalhando, servindo a Deus e encontraremos no reino do céu. Deus seja louvado. Amém. Extremamente forte. Irmão, e essa palavra Deus está mandando para você? Você está sendo apedrejado no teu trabalho? Você está sendo apedrejado dentro da família? Você está sendo apedrejado dentro da sociedade que você vive? Alguém está colocando o dedo no teu nariz, está te apertando? Ah, é? Glória a Deus. Sabe o que fizeram comigo? Quando eu saí da Congregação Cristã no Brasil, da onde eu era, onde eu fui batizado, onde eu permaneci lá na Congregação Cristã do Brasil por 56 anos, e depois de 56 anos Deus me libertou, glória a Deus. Hoje eu estou livre, hoje eu sou de Jesus. Sabe o que fizeram comigo lá? Mandaram, quando eu saí de lá, falaram que eu era rebelde, que eu tinha, eu não... Um dia eu vou ler essa carta aqui ainda, irmão. Vou ler essa carta, que eu não tenho. Vê se eu não tenho a carta aí. Acho que é difícil de achar. Deixa para outro culto. Mandaram 20 mil cartas contra a minha pessoa. Eu do irmão João Marcos. 20 mil cartas para 2 milhões de fiéis. 2 milhões. Então foi 2 milhões de pessoas contra o irmão Trevisan, falando contra mim. 20 mil cartas. Parava a igreja com 500 pessoas para ler uma carta contra o irmão Trevisan, sem citar o meu nome, mas falavam. Então, irmão, mas aquilo me deixou tão forte, tão fortalecido, não é? Porque é gostoso. Quando alguém fala contra nós, é porque nós estamos gerando preocupação para aquelas pessoas. Esses 2 milhões de pessoas que conhecem o irmão Trevisan hoje, que sabe quem é o irmão Samuel, quem é o irmão João Marcos, porque eles fizeram propaganda nossa, né? Foi uma propaganda que Deus inverteu. Eu quero brigar por um lugar melhor na minha vida. Eu quero melhorar minha vida. Eu quero brigar para ter uma casa melhor. Eu quero brigar para ter um carro melhor. Eu quero brigar para subir na vida, para ser um homem próspero, você ser uma mulher próspera. Brigar por lugar para morrer. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eita povinho atrapalhado. E você, irmã? E você, irmão? Como você está? Então, irmão, irmã, agradece. Irmãos, eu só não entendi, tudo bem, né? Houve a saída dele para a congregação, depois ele retornou para a igreja dele. Eu só não entendi o porquê em uma pregação na igreja dele, ele começa uma palavra, uma parte tão linda da Bíblia, que é Moisés passando o deserto com o povo, né? Que esse deserto agora significa nós, né? Nesta caminhada rumo ao ancião celestial. Cada um de nós temos as nossas as partes, as provas, né? As angústias. E isso é um deserto que nós estamos caminhando. Quem for firme e fiel receberá o galardão, né, irmãos? E uma parte tão linda dessa, o nosso irmão aí acabar falando da congregação, em que ele esqueceu deste vídeo, em que ele levantou, o Cláudio Massola colocou ele na frente do culto online, que deu muito o que falar na época, aí nas redes sociais, dele falar em que Deus, criou uma condição para que ele retornasse. E as duas igrejas, tanto a congregação como a CCA, estaria felizes pelo retorno dele e do outro irmão João Marcos, né? Em que o próprio pai dele sabia, né, que um dia ele ia retornar para a congregação. Agora, o que aconteceu, este retorno, se foi um retorno que ele queria voltar ao ministério que ele era antes, ou não quis ficar ali, né, na congregação, não sei. Isso daí eu não posso afirmar nada do que deve ter acontecido. Mas esse Deus que nós servimos não é um Deus com confusão. Vocês observam, irmãos, em que a congregação cristã no Brasil,
ela deu condições dele voltar. E ele falando que tinha uma irmã em Sorocaba que estava feliz da vida, que ia congregar na congregação, ia voltar a congregar, a ter liberdade. Quer dizer, a congregação abriu esta porta, irmãos. Quer vir, vem. Pandemia, os parados, né? Não é o caso do irmão, estava parado, que o irmão abriu a própria igreja, mas até abriu a porta mesmo para que os parados retornassem para a congregação, né, irmãos? E o irmão falou, esta parte, chamou o povo povinho fraco, chamou nós de povinho fraco, a congregação de povinho fraco, falou em que muitos estão aí escravizados, e pode ver em que este vídeo que nós vamos colocar aí vai dizer que ele quis retornar para a escravidão. Então essa escravidão não é tão ruim assim, né? Porque ele falou nesse vídeo que vocês vão ouvir aí, que Deus criou uma condições para ele retornar para a congregação. Vai vendo a diferença, irmãos, que muitos aí podem falar da congregação, né? Creio em que a CCA e a comunidade cristã eram as únicas igrejas, né? Até um tempos atrás eram uma única igreja que era cópia da congregação, o qual a irmandade saía da congregação, aqueles que saíam e quisessem ir para uma dissidente aí já estava ali praticamente familiarizado. Fala isso? Familiarizado, isto. Essa palavra aí é muito complicada. Mas estava familiarizado porque já estava na congregação, saiu, ficou fraquinho, aconteceu alguma coisa em que ele não quis retornar, por causa que tem mesmo pessoas que julgam, né? O ser humano é assim mesmo, julga, dá inferno. O ser humano às vezes dá inferno sabendo que só quem dá céu é Jesus Cristo, né? Deus. E fica nessas igrejas. Só que nessas igrejas estão agora com um comportamento, irmão, estranho. Tanto a CCA como a comunidade cristã. Eu até elogiei esses tempos atrás. O nosso irmão Ezequias foi para a comunidade cristã. Eu elogiei a comunidade cristã. Tá bom. Reciclagem de latinha que eles usam, né? As pessoas que saem como uma latinha velha, amassada. É reciclagem de latinha? Tá reciclando? Tá bom, né? Tá bom, tá ali dentro de uma igreja, não está no mundão. Só que as duas denominações ultimamente estão aí se rebelando. Outros estão querendo, né, que os irmãos que saiam da congregação vá para a igreja deles, né? Que é uma coisa, irmãos, que cada um. Às vezes a pessoa sai da congregação por algum erro, por alguma coisa, mas a pessoa sabe, e que quando ela serviu a Deus ali, ela sabe o que recebeu, ela sabe o vínculo que ela deixou ali, principalmente um vínculo com Deus. Não foi nem vínculo com o ancião, nem com o cooperador, irmãos. Muitos saem da igreja e falam: não, eu errei, eu fiz coisa errada lá dentro, eu admito. E esse que admita, irmãos, que fez coisa errada, por isso perdeu a liberdade, por isso ficou fraco, Deus se agrada, porque está reconhecendo o erro. Não esqueça do que saiu do paraíso, do que entrou. O que saiu por um erro que não se reconheceu. Não quis reconhecer que foi Adão e Eva. Não reconheceram que erraram. E o que entrou no paraíso foi o bandido da cruz, que reconheceu que era o errado, que o certo estava ali pagando, que era Jesus Cristo na cruz também junto com eles. E este sim recebeu o paraíso. Isso quer dizer, o erro, ele totalmente não te joga no inferno, sendo que você admita que você errou e se corrige perante Deus, irmãos. E é isso que acontece. Então fica aí esse vídeo para a gente lembrar aí, para quando for falar da congregação, as pessoas analisar o que já passou lá atrás. O irmão retornou, tanto os dois retornou para a congregação. Agora, o que se não obteve cargo, alguma coisa, aí, né, tanto que eles voltaram para a CCA, né? Mas vocês pregam na igreja de vocês sem mencionar congregação. Deixa as pessoas que quiser sair, né, vá para a igreja de vocês espontaneamente, ou vai para uma Assembleia de Deus, ou para outra igreja. Não precisa ficar no horário de culto, e é sempre na hora da pregação, viu, irmãos? Na hora da pregação, citando o nome da congregação aí,
dizendo que estava escravizado, que é isso, que é aquilo, eu não quero tirar ninguém, lá não é a graça maravilhosa, porque nós aqui não é placa que salva. Lá não é a graça maravilhosa, lá contém a graça maravilhosa. Agora faça de tudo para a igreja de vocês conter a graça maravilhosa. Pregue na comunhão, busca a revelação de Deus. Aí sim vai conter a graça maravilhosa. O que vocês acham, irmãos? Comentem, Deus já ia de vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui com essa querida Irmandade e com a Irmandade do Brasil e do mundo também, né? Pela vida eterna que o Senhor nos oferece, se permanecermos firmes e fiel, veremos a face do Senhor no céu como ela é. As palavras, irmãos, que Deus deu ao amado irmão Cláudio são fiéis e verdadeiras. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Foi do jeito que o irmão Cláudio passou para a Irmandade, foi que Deus fez, não foi nós. Foi num encontro para tratar assunto material da obra e o Senhor fez esse rebuliço e eu estou aqui glorificando a Deus por isso também. Agradeço ao Senhor por Deus ter me trazido novamente para o meio dessa querida Irmandade, eu, minha esposa, meus filhos. Na minha casa, irmão, foi um júbilo total. Aleluia. Na minha casa foi um júbilo. Na Irmandade foi um júbilo. A Irmandade dos dois lados estão jubilando, porque eles estão vendo, irmão, uma condição de servir a Deus. Essa semana, o irmão João Marcos está presente e uma irmã falou assim para nós: irmão, quer dizer que eu vou ter liberdade da congregação? Tem uma perto da minha casa, eu poder congregar lá? O irmão João Marcos falou: claro que pode, né, irmão João Marcos? Ela está toda feliz porque vai ganhar liberdade de congregar na congregação cristã no Brasil. Essa irmã é de Sorocaba. Irmãos, quero contar para mandar uma obra que Deus fez. Minha filha